Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus 19:26. O título que era para ser desta mensagem, pensava eu que seria esse, mas Deus mudou o título. E o título é A Fé Cura. E eu quero que você... hum, nós vamos pensar um pouco sobre as coisas. Vamos pensar um pouco. Portanto, vamos abrir para já Mateus 19:26. E depois de abrir em Mateus 19:26, vamos continuar a nossa conversa, por assim dizer. Eu posso dizer que fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, mais fé você vai ganhar. Quanto mais você ouvir testemunhos, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai ficando cheio da positividade de Deus, daquilo como Deus é positivo, e mais você vai ficando cheio de Deus. Se você puder, em vez de ouvir outras coisas, ouvir mais palavra, ouvir mais pregação, ler mais livros, ler a Bíblia Sagrada. Quanto mais você ler, quanto mais você buscar a Deus, Ele torna para si. Eu disse na sexta-feira passada, eu nesse dia, na sexta-feira, eram 5 da manhã, ainda não dormia. Peço o contrário, desculpe. Acordei às 5 da manhã e às 5 da manhã acordei e tive até às 5 da manhã a pedir a Deus que me mostrasse o que é que Ele queria que eu fizesse. Qual era a direção que Ele queria. E só perto das 6 e pouco é que Deus me começou a mostrar o que é que queria. E começou-me a dizer, por dizer, que quando uma pessoa para de lutar sobre qualquer coisa, ela para de viver. E é impressionante que eu estava a ouvir aquilo e estava a pensar, e realmente tem toda a lógica. Quando a pessoa fica confortável, tem tudo na vida, tem um ordenado que é o suficiente, tem uma casa, tem carro, tem tudo, ela acomoda-se e para. Mas quando ela está a lutar por alguma coisa, ela tem um objetivo. E ela está a viver. É aqui que Deus agarrou e estava-me a mostrar para mim. Estava-me a mostrar mais coisas e ontem à noite, então... Ontem à tarde mostrou-me uma coisa que eu fiquei de boca aberta. Nós às vezes falamos de igrejas grandes e glória a Deus, que é isso que é a vontade de Deus, é que o Evangelho seja pregado a mais gente. E eu, quando penso em igrejas grandes, penso em igrejas com 20 mil pessoas, e que já é grande, não é? Ajudem-me, é na Nigéria, não é? Na Nigéria veio ao meu conhecimento de uma igreja que tem uma área de igreja, área, portanto, terreno, 3 km por 3 km. E a igreja é de 2 km por 1 km. Eu vi fotografias, é impressionante. Esta é uma área coberta que eu creio que agora, nesta altura, já está bem maior, mas que na altura dava para 20 mil pessoas, mas que facilmente ia às 120 mil. E o objetivo deles é fazer reuniões com 1 milhão de pessoas. Estamos a falar de 1 milhão de pessoas. Nas fotografias que eu vi, é mar de gente para a frente, mar de gente para o lado esquerdo, mar de gente para o lado direito. É impressionante. Quem é que pode fazer isto? Deus. E é aqui que entra. Será que há alguma coisa impossível para Deus? Veja o que está aqui escrito. Veja o que é que Jesus disse. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que é que está a ser impossível na sua vida? Aquilo que está a ser impossível na sua vida
Você acha que é possível para Deus? É quando você acha que é possível para Deus, você já deu um passo muito grande. Quando você acha que Deus o pode curar, o pode libertar, o pode abençoar, você já deu um passo muito grande. Já está a acreditar em Deus. Agora falta a fé necessária para não duvidar completamente do que é que Deus pode fazer. E aqui vamos aprender de um homem de Deus, um homem que andou com Deus, um homem que foi chamado por Deus aos 75 anos de idade, em que Deus lhe diz: sai da tua parentela, anda para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi nómada, quer dizer que andava em tendas, e Deus o enriqueceu. Mas não foi só isso, Deus foi mudando a sua imagem, a maneira como ele se via. Deus foi-lhe mostrando que para ele tudo é possível, pois ele se mostrou como o Todo-Poderoso. E eu quero que você entenda que Deus quer manifestar na nossa vida da mesma forma. Mas nós precisamos de ir ao encontro dele para percebermos que tudo é possível na nossa vida. Ele pode fazer tudo. 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 Porque para Deus tudo é possível. Aquilo que para si agora é impossível, para Deus é possível. Então, o que é que falta? Você ir ao encontro de Deus. Você, através da fé, através da sua confiança em Deus, você poder receber aquilo que precisa. E, vendo isto, vamos abrir em Romanos 4:20. Romanos 4:20. E vamos ver o que é que Abraão fez. Isto foi uma caminhada com Deus. Deus não agarrou e disse-lhe logo a promessa que ele iria ter um filho. Deus o chamou e depois começou-lhe a mostrar, a dizer: não, aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu filho. Depois agarrou, mudou-lhe a imagem, a maneira como ele se via, porque ele não se via com filhos. Então começou a dizer: olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Então ele olhava para as estrelas e disse: cada uma dessas estrelas é um filho meu. Eu quero que você entenda, nós muitas das vezes nós vivemos em cidades muito iluminadas e por causa da muita iluminação, às vezes é-nos difícil para nós ver estrelas. Mas se você for para o campo, num sítio muito escuro, você vai ver estrelas com fartura. Mas se você vivesse em Israel, é um sítio onde realmente as estrelas ainda há mais estrelas ainda. Portanto, são milhares. E Deus queria mostrar a Abraão que para ele tudo era possível. E queria-lhe mostrar que a sua descendência iria prosperar e iria acontecer. Abraão acreditou, mas a mulher duvidou e ele então deu-lhe Agar, uma serva, para ter um filho. E ele teve um filho através dessa serva. Vai ser Ismael. Mas Deus virou-se para ele quando voltou a ter com ele e disse-lhe. E ele disse: sim, Ismael ande perante ti. E ele disse: não. Aquele que sair de ti, da tua esposa, esse será o teu filho. Ora, a mulher dele sempre foi estéril. Atualmente eles estavam com 90 anos, 99 anos e ela com... ele estava com perto dos 100, era 99, penso eu, e ela com 90 anos. Portanto, fora ser estéril toda a vida, já tinha passado o costume das mulheres, portanto já nem podia gerar filhos. Mas não nos esquecemos que para Deus tudo é possível. E Deus virou-se para ele: a este tempo, daqui a um ano, tu terás um filho. E aqui é que entra. Deus falou. E o que é que ele fez? Duvidou? Não. Veja o que é que ele diz. Romanos 4:20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo
de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Você quer saber se está em fé em relação a algum assunto? Você tem que estar certíssimo de que aquilo que você orou e que aquilo que você necessita, você vai receber. Senão você não está em fé. Você tem que ter uma certeza absoluta que aquilo que você quer vai acontecer. Isto lhe foi imputado como justiça, como está escrito no 22. Quer dizer que Deus reparou o que ele fez, porque dentro de nós, ele teve uma certeza absoluta que isso ia acontecer. E essa certeza foi-lhe imputado como justiça e ao final de um ano, ele teve um filho. Mas eu quero lhe dizer, quando isto aconteceu a Abraão, quando Deus disse a Abraão que ele ia ter um filho, a mulher dele se riu, em dúvida. Sara se riu em dúvida. E Deus a repreendeu. Cada vez que você duvida, Deus não gosta. Cada vez que lhe dizem qualquer coisa que vai acontecer de bom na sua vida e você não acredita e duvida, Deus não gosta. Deus é um Deus positivo. Quer que você ande para a frente, quer que você seja um vencedor. Mas para isso precisa de si. Você mude a sua maneira de agir, pensar, falar, para que Ele possa abençoar a sua vida. Por isso é que eu vos digo, você tem que parar de ouvir outras coisas e tem que ouvir mais coisas de Deus. Quanto mais você ficar encharcado com as coisas de Deus, mais a sua fé aumenta, mais a sua confiança em Deus aumenta. Em nome de Jesus. Deus hoje me fez-me lembrar muita coisa que aconteceu na minha vida. Muita coisa mesmo. Por pessoas que eu orei, coisas que aconteceu, o que é que Ele me mostrou? Muita coisa me mostrou. E me fez lembrar que realmente eu nada sou. Nada sou. Mas sei que com Ele tudo é possível. Ora, se você se juntar a Deus, buscando a Ele, confessando a sua palavra, não confessando o que o mundo diz, não confessando o que as outras pessoas dizem, entenda. As coisas, ouça, você não é preciso. Se você quer andar como o mundo anda, você não precisa fazer muito. É confessar as coisas negativas que falam, é ligar a televisão e ver as tragédias que há, porque há tragédias a toda a altura, a todo o tempo. Um dado pastor que uma vez disse, você vai assistir o Teledesgraças. E é verdade. É impressionante. É impressionante. Eles não conseguem dizer uma coisa de boa. É tudo mau. É o pior. Relatam o pior. Trazem o pior. Mas é o que está a acontecer. A ti o que está a acontecer de bom, porquê é que eles não falam? Você não acha estranho? Sabe, eu vou-te explicar porquê. Porque nós humanos somos atraídos a desgraças. E não somos atraídos a coisas boas. Por isso é que muitas das vezes o telejornal e as notícias e tudo mais é dos programas mais vistos. É impressionante, não é? Até e se você fizesse o contrário, começasse a ouvir o que é bom. Começasse a ouvir que Deus é consigo e não larga e quer o abençoar e quer o vencer, colocar a vencer. Porque é essa a mensagem que Deus transmitia a Abraão constantemente. Eu sou contigo. Quando Deus chamou Abraão, tinha 75 anos de idade, ele disse, anda comigo, porque eu serei contigo. E foi exatamente o que aconteceu. Deus o abençoou muitíssimo, porque ele acreditou nele. Então vamos parar de acreditar no que nos dizem, vamos parar de acreditar no que acontece à nossa volta, vamos parar de ouvir o que não presta, vamos ouvir o que Deus tem.
E hoje quero-vos encharcar um pouco da palavra de Deus. E quero que você entenda que a Bíblia Sagrada que nós lemos não é um livro qualquer, é um livro especial. É um livro que a vontade de Deus está expressa, mas acima de tudo, as promessas dele estão expressas. E quando você ouve uma promessa de Deus e crê nela, você está a ser abençoado. Então vamos começar por ver algumas. Vamos começar por perceber o que é que Deus diz sobre a sua palavra. Vamos a Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Glória a Deus. Jeremias 1:12. Em Jeremias 1:12, vamos ver o que é que Deus diz sobre a sua palavra. O termo utilizado aqui é um termo que nós utilizamos para quando estamos a prestar a última homenagem a algum homem que morreu ou mulher. Não é? Velar. Veja o que é que diz, aqui diz. Jeremias 1:12 diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Velar. Quando nós vamos velar um morto, não é? O que é que nós vamos estar lá a fazer? Estamos ao pé do morto. Não quer dizer que estamos encostados a ele ou a tocar nele, não é nada disso, mas estamos lá porquê? Estamos lá pela família, estamos lá para consolar naquele momento que é preciso, porque uma pessoa partiu deste mundo. Nós estamos a velar o morto. E Deus diz que vela sobre a sua palavra, porque quer dizer que Ele está constantemente com os ouvidos abertos a ver se a sua palavra é declarada. Porque Ele vela sobre ela. Ele está à espera que alguém fale a sua palavra. E se alguém falar a sua palavra, Ele age. Esta é a promessa de Deus. Ele vela sobre a sua palavra. Ele está constantemente a ver se algum homem, alguma mulher da terra fala a palavra dele. Porque Ele vela sobre ela para a fazer cumprir. Então, agora vamos abrir em Isaías. Isaías 55:11. Eu quero que você ganhe confiança e fé na palavra de Deus. Para Deus tudo é possível. Acredita em mim, tudo é possível. Tudo é possível. Ele pode fazer tudo. Quando Ele consegue mexer nas nossas emoções, eu creio que Ele pode fazer tudo. Isaías 55:11. E está aqui escrito em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Deus envia a sua palavra para nós. Ele enviou a sua palavra para nos poder abençoar. E a palavra de Deus é enviada para aquilo que Ele quer e ela vai acontecer. Quando Deus estava no princípio do planeta Terra, Deus disse, haja luz, e o que é que aconteceu? Houve luz. A palavra prosperou por aquilo que foi enviada. Da mesma forma, cada vez que você usa a palavra de Deus a seu favor, Deus vela sobre ela e a vai fazer prosperar na sua vida. O diabo é um ser impressionante. Eu não tenho nada para dizer de bom dele, mas eu tenho para dizer é que ele é bom no que faz. Ele engana as pessoas, leva as pessoas à dúvida, leva as pessoas a dizer, a pensar que não, isto não é assim, isto não pode ser assim. Isto como é que é? E depois utiliza
tudo à nossa volta para poder transmitir isso. É através de pessoas que chegam até nós, é através de alguma coisa que ouvimos a algum lado ou lemos em algum lado. Quer dizer, quando nós paramos de ouvir as coisas de Deus, vamos começar a ouvir tudo o que é negativo. Porque o diabo vai tratar de trazer isso para a sua vida, para você parar de acreditar, parar de ter fé em Deus e começar a ter fé naquilo que é negativo, porque não funciona, porque não dá, não vai resultar. No entanto, Deus nos garante que vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Ele nos garante que a palavra que sai da boca dele, a palavra sagrada que está escrita na nossa Bíblia Sagrada, a palavra que sai vai prosperar para aquilo que enviou. Ele dá garantias disso. Agora, você acredita que para Deus tudo é possível? Ou vai mais acreditar no diabo, no que ele fala? Você pode me dizer, não, mas eu ouvi a pessoa A, B, C, eu ouvi na televisão, eu ouvi na rádio, eu ouvi nos jornais, eu li nos jornais, eu tenho essa informação e eu também sinto no meu corpo. A palavra de Deus é verdade para si ou não é? É que se ela for a verdade, ela é a verdade acima de todas as coisas que você já ouviu, sentiu, soube, qualquer outra coisa. E é por ela que nós temos que lutar. É pela confiança no que Deus diz. Não é confiança do que nós achamos, do que nós ouvimos. É confiança no que Deus diz. Eu volto a dizer, Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Ele está à espera que alguém fale a palavra dele. E Ele diz e garante que prosperará, a palavra dele prosperará para aquilo que foi enviada. Então, isso quer dizer que Deus está à espera que você fale a palavra dele. Se você falar as palavras do mundo, você vai apanhar o que não presta do mundo. Se você falar as palavras negativas, você vai apanhar aquilo que está a falar. Se você falar a palavra de Deus, vai apanhar com Deus. O que é que você quer fazer? Você vai dizer, mas isto nunca se ouviu, nunca se viu. Quer dizer, eu ouvi, tenho ouvido na igreja, mas eu não ouço isso em lado nenhum, ninguém fala sobre isso. Pois a palavra de Deus diz que houve coisas que foram escondidas aos sábios e aos inteligentes e foram dadas aos pequeninos. Eu vou-te explicar uma coisa. Deus quer o seu coração. Quer o seu coração. Quer o seu amor. Por isso é que Ele entregou o seu Filho Jesus. Para que a morte de Jesus lhe pudesse trazer mais filhos para o pé dele. Ele não quer perder a humanidade. Ele não quer perder os humanos. Mas para isso, precisa que eles andem com Ele. A sua forma de agir perante o mundo tem que mudar. Claro que o mundo vai retaliar, isto quer dizer, as pessoas vão começar a reparar em si. As pessoas vão olhar para si, mas por que é que você agora fala da forma como fala? Então você não vê em situação em que está? O mundo vai sempre falar o pior. O diabo vai, inclusive, empurrar pessoas para falar contra nós, para nos tentar puxar à realidade, que não é uma realidade, é uma realidade que o diabo quer impor na nossa vida. Mas não vai impor no nome de Jesus, porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Ela prosperará para aquilo que foi enviado. E à medida que nós utilizamos a palavra de Deus, à medida que nós somos abençoados.
Primeiras coisas, quando eu aceitei Jesus, as primeiras coisas que começaram a acontecer na minha vida, sabe qual foi? Foi agarrarem em mim e começar a tentarem gozar comigo por causa de eu frequentar uma igreja. Amigos meus, no trabalho, começaram a tentar, só que para mim nada resultava. Eu estava a ver o que é que Deus estava a fazer na minha vida e o que é que me modificou, o que é que me estava a abençoar. Eu estava-me literalmente, desculpem a expressão, a borrifar para o que os outros pensam, para o que os outros querem. Esqueça. Nada disso resulta. Eu tive inclusive um amigo meu que veio ter comigo. Estava eu a dormir na altura, porque eu era guarda noturno, dormia durante o dia e estava em casa dos meus pais. E eu fui lá bater à porta, por causa de um carro que lhe tinham furtado. E eu disse, dá-me a matrícula do carro, que eu depois à noite comunico aos meus colegas e é para ver se conseguimos encontrar o carro. E ele virou-se e disse assim para mim, então, tu andas lá naquela coisa. E eu disse, ando. E eu falei um pouco sobre a palavra de Deus, sobre crer e acreditar e fé. E ele virou-se para mim, então eu acredito que o carro vai aparecer e ele aparece. Ora, aí está. Ele foi-se embora e eu orei. Eu disse, Pai, peço, Senhor, que o carro apareça em nome de Jesus. E eu voltei a dormir. Eram perto das 2 da tarde, ele liga para mim, telefona para mim e diz, Mário, diz lá. Olha, é para dizer que o carro apareceu. Apareceu? Sim, apareceu, o carro apareceu. E eu virei-me e disse, glória a Deus. E ele virou-se, é para te agradecer. E eu disse, a mim? Eu nada fiz, eu estive a dormir. Tens de agradecer é a Deus. Lá estás tu. Nem que se meta pelos olhos adentro, as pessoas não veem. Quando elas estão cegas, elas não veem. O que o diabo quer é que nós nos afastemos de Deus. O que o diabo quer é que nós duvidemos da palavra de Deus. Porque ele sabe que cada vez que nós duvidamos, perdemos. Nem que seja uma pequena dúvida. Não se esqueça o que é que aconteceu com Abraão. Estando certíssimo que aquilo que ele prometeu também era poderoso para cumprir. Basta uma pequena dúvida. Não, isto não é bem assim. Não, isto não vai acontecer. Então como é que pode ser? Até se eu já recorri a uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E foi a todos os médicos conhecidos da altura. Perdeu todo o dinheiro que tinha. Eu ouvi falar de Jesus. E fui atrás de Jesus. Disse, se eu tocar só nas suas vestes, eu serei curada. Porque ela acreditava, ela falava. E o que é que aconteceu? Ela foi curada. Por que é que você não pode ser curado? É possível para Deus ou não é possível? Vamos abrir em Isaías 53, 4. Vamos lá perto. Isaías 53, 4. Eu quero que você entenda que Deus é um arquiteto tremendamente grande. Eu tenho visto em algumas coisas, em uma escala mais pequena, em que Ele prepara o caminho para todas as coisas que possam acontecer. É impressionante. Eu uma vez eu pensava que estava a ser prejudicado. Porque uma operadora de telecomunicações tinha acordado comigo um determinado valor e depois eles não queriam aceitar o valor, não queriam porque o valor era muito abaixo daquilo que eles queriam, não sei o quê, e eles não me retiraram o valor que eu estava a pagar, mantiveram o valor, mas não fiquei fidelizado. E eu na altura fiquei muito chateado, barafustei muito com eles, só falei que várias vezes com eles, barafustei muito.
mas era a intenção de Deus que tudo acontecesse assim, para que nesse ano, no final do ano, eu pudesse adquirir o equipamento com um valor mais baixo. Era Deus a preparar o caminho para que as coisas pudessem acontecer. E eu já vi isto várias vezes na minha vida, e eu vejo que tudo que Deus prepara não é preparado agora, assim em cima do joelho, como muitas vezes nós humanos fazemos. Não. Deus prepara as coisas. Deus prepara o caminho. E então, Isaías, 700 anos antes de Jesus vir à Terra, declara o que ele vem fazer. Não estamos a falar de 7 dias, 70 dias, estamos a falar de 700 anos antes. Ele declara como Jesus viria à Terra e o que ele vinha fazer. Vamos ver o que é que está aqui escrito. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, feridas foram infligidas nele. Você sabe que ele foi chicoteado antes de ser crucificado. Os chicotes da altura não eram um chicote normal, porque já que o chicote já é doloroso. Os chicotes da altura tinha na ponta coisas em ferro que quando batiam na carne cravavam-se na carne. Era algo horrível. Horrível de ver e horrível de sentir. Sabe o que é que Jesus disse durante todo esse tempo? Nada. Agora você entenda uma coisa. Jesus sofreu para que nós não sofrêssemos. Então por que é que você está a aceitar o que está a acontecer na sua vida a nível de saúde? A Bíblia diz: resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Porquê? Porque o diabo vai tentar de todas as formas fazer-nos desistir de Deus, desistir de vencer, desistir de pensar, não, isto não resulta. Então, a coisa que às vezes eu ouço mais cristãos dizer é, não, isto não resulta comigo. Oh meu Deus. E você já foi até ao fim. Você já foi até às últimas consequências. Você acreditou em Deus até às últimas consequências. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não tinha mais hipótese. Eu reconheço que aquelas pessoas que não têm mais hipótese, já recorreram a tudo e não há solução, aí elas voltam-se para Deus. Porque em Deus já há solução. Porque para Deus tudo é possível. Enquanto as pessoas têm solução, vão sempre pensar, não, eu vou recorrer a isto, eu vou recorrer àquilo, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Enquanto está neste processo, Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Eu não estou a dizer para você não ir ao médico. Eu estou a dizer, cada vez que você recorre a um, a mais outro, a mais outro, a mais outro, tentando arranjar a solução para o seu problema, a sua solução está em Deus. A sua solução está em Deus. Algumas pessoas são abençoadas e curadas e são livres de doenças, de problemas e tudo mais. E depois, quando aparece outro, o pensamento que vem à cabeça das pessoas, e também ao meu, é: desta não te vais livrar, destas não vais conseguir, destas não vais coisa. Mas Deus já nos livrou todas as outras. Já nos abençoou e curou todas as outras. Mas, no entanto, pensamos que estas não dá. Mas não dá porquê, se deu das outras? Porquê é que Deus não nos vai curar se antes já nos curou? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma.
Ele vela sobre ela para fazer cumprir a sua palavra. Salmos 138, 2, não vamos abrir. Ele diz que engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. A honra que ele permite à sua palavra. Inclusive, eu lembro-me que antigamente, atualmente isso já não é, porque felizmente não dá, mas muita gente comprava propriedades só com um aperto de mão e concordando com palavras. Era o suficiente, eram homens de palavra. Deus é um Deus de palavra. Ele cumpre o que diz. Agora você confia ou não confia? O confiar chama-se fé. Estando certíssimo que ele prometera, era capaz de o fazer. Você tem que parar de ouvir o que não presta e começar a ouvir a vontade de Deus, o que Deus fala para si. Você se agarrar na Bíblia Sagrada e começar a ler, principalmente a partir do Novo Testamento, você vai ver que é um livro completamente positivo. A mãe de Jesus, antes de ele ser batizado com o Espírito Santo, eles foram a uma festa de casamento. A fé que a mãe de Jesus tinha em Jesus era tão grande que faltou o vinho nessa festa. E a mãe olhou para Jesus e Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? O que queres que eu faça? E sabe o que a mãe diz? Disse para os empregados: olha, tudo o que ele disser, façam. E Jesus se levantou e disse: enchei as talhas, os vasos de água. E depois, quando estiverem cheios, ide servir ao mestre, portanto, aquele que estava a dar a comida às pessoas. E quando meteram aquela água dentro do copo, para dar ao mestre, para ele beber e provar, a água já se tinha transformado em vinho. Esta era a fé da mãe de Jesus, Maria. E aquele que bebeu disse para o noivo: realmente tu tens sabedoria. Tu deste o pior vinho para os convidados e agora gastaste, e agora vem o melhor vinho. Mal sabia eu que aquele vinho era água, tinha sido transformado em vinho. Para Deus tudo é possível. Pare de pensar negativamente perante as situações, negativamente perante o que lhe está a acontecer na sua vida. Não! Deus não quer assim. Você é um filho de Deus, amado por Deus. E Deus quer lhe dar o melhor. Mas para isso precisa que você confie nele. Que você saiba que ele é um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele pode abençoar a sua vida se você deixar. Lembro-me de situações na minha vida em que estava a passar por situações difíceis. Só quando eu comecei a confessar a palavra de Deus, a falar a palavra de Deus, inclusive isto agora que acabamos de ler, Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e para as suas pisaduras já fui sarado. Eu dizia isto vezes sem conta. Até que entrou dentro de mim, até que eu, à medida que declarava, eu confiava e eu não estava para desistir. Eu não estava a fazer isto para desistir. E como não desisti, eu venci. Cada vez que nós oramos sobre algum assunto e desistimos, nós já não vamos ter. Desistimos. Agora, principalmente no Facebook e outras situações, aparece dois homens a cavar, e os dois homens a cavar, aparece um homem que encontrou um diamante e o outro olhou e viu e ficou e desistiu. E, no entanto, na imagem vê-se mais à frente, se ele tivesse continuado a cavar, o diamante que ele ia achar era maior ainda. Deus não nos chamou para desistir. Deus nos chamou para ir em frente.
Agora, de repente, Deus está-me a mostrar não sei quantas coisas da minha vida em que eu não desisti, em que eu venci, porque não desisti. Você vai vencer se não desistir. Você vai vencer se continuar a confessar a palavra de Deus. Você vai vencer porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir na sua vida. Porque Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Porque Deus diz que a sua palavra que sai da sua boca não vai voltar para ele vazia, mas vai fazer o que é da sua vontade. Então isso quer dizer que você pode ter aquilo que você confessa. Deus nos quer abençoar, mas só nos consegue abençoar se a nossa forma de falar, se a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar mudar. Se não mudar, Ele não vai conseguir. Você, para estar em fé, tem que estar certíssimo que aquilo que você orou vai acontecer. Não há dúvidas, nem pode haver dúvidas. O Kenneth Hagin, por exemplo, agarrava e diz que expulsava a dúvida, tratava como fosse um demónio. Porque o diabo vai tentar colocar na nossa uma pressão tal para nos fazer desistir. Não dá, não vai dar. A mim também me fizeram o mesmo. Disseram-me que eu não podia fazer uma reunião ali, não podia fazer e não podia. Depois, quando me disseram que eu não podia, eu estava a comprar material de som que eu precisava de comprar. E na minha cabeça, sabe o que é que dizia? Para que é que vais comprar material de som se depois não o vais usar? E eu não aceitei aquilo. E eu comprei todo o material de som que precisava. E viraram-se para mim, não dá. E eu disse, não, eu vou lá estar. No dia a seguir recebeu um telefonema a dizer que me autorizavam a fazer a reunião. Porquê? Porque eu não desisti. Você vai ser abençoado no dia em que não desistir. No dia em que continuar a confessar a palavra de Deus. No dia em que acreditar em Deus. Senhor, eu creio em Ti. Tu é que és o... Ele, Deus, é que faz mover céus e terra. Ouça, um homem orou. O sol parou no mesmo sítio para que houvesse mais dia. Naquele dia, em vez de haver 12 horas de dia, houve 20 horas de dia para que o povo de Deus vencesse, porque um homem orou. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e ele orou. E durante 3 anos não choveu na terra. Uma seca tremenda. E orou outra vez. E choveu. Eu quero que você entenda uma coisa. É da vontade de Deus nos abençoar, mas Ele precisa que nós nos viremos para Ele. Algumas pessoas pensam que isto funciona por magia. Ah, não, eu agarro, oro e aquilo... Não. Você ora e a partir daí começa a luta. Porque até aí você não sabe o que é lutar. A partir daí começa a vir informação assim, a dizer que não dá, não vai resultar, vão-se virar todos contra ti, agora é que vais ficar, agora é coisa... E você tem que fazer o quê? Lutar com a palavra de Deus. Não, Deus diz, tudo o que eu pedir orando, creio que receber, tê-lo-ei. Você tem que dizer, por exemplo, em relação à cura, você tem que continuar a conversar. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras já fui sarado. Eu estou sarado, eu estou curado, em nome de Jesus. Satanás, eu te ordeno, liberta o meu corpo no nome de Jesus. Você tem que continuar a confessar. Quantas vezes? Todas as vezes que doer. Para aquele que tem dores, para aquele que não tem sintomas e sabe que há um problema qualquer, você tem que confessar sempre que se lembrar. Não deixe o diabo fazer ninho na sua cabeça. Não deixe que ele agarre e comece a trazer coisas negativas, porque ele vai trazer. O mundo todo vai trazer. Toda a gente à sua volta vai trazer. Infelizmente, até familiares seus vão dizer, não dá, não vai resultar. Eu estou a dizer isto como pretexto. Não, a Bíblia diz que os vossos inimigos... Jesus disse que os vossos inimigos vão ser os familiares. Porquê? Porque eles também estão a ser influenciados, infelizmente, pelo inimigo das nossas almas. Muitas das vezes pelo diabo, para que nós falemos negativo. Porque o diabo sabe que se nós falarmos negativo, se nós desistirmos, se nós pararmos de confiar em Deus, Ele já venceu.
Mas cada vez que você confia na palavra de Deus, declara a palavra de Deus, Deus que vela sobre a sua palavra para fazer cumprir, Ele cumpre na sua vida. E a palavra de Deus vai fazer para o que foi enviada na sua vida, porque você está a confessá-la. Quando eu agarrei e disse, eu tenho na página da internet, que você pode fazer download e tirar, se procurar lá, está lá em mensagens, tem uma paginazinha, um folhetozinho, onde aparece só versículos. Eu não tenho nada, eu não falo absolutamente nada. Apenas só versículos bíblicos. Para você ler. Quando? Todos os dias. Se possível, mais que uma vez por dia. Ler como? Voz alta. E nas partes que estão em amarelo, que você vai ver, você vai refletir, pensar sobre aquilo que está a ser dito. Isso chama-se meditar. Sabe o que é meditar? É assim como nós quando comemos a comida. Nós não agarramos e engolimos comida. Nós comemos. Porque temos que comer, mastigar para o nosso corpo poder digerir. A palavra de Deus tem de ser mastigada, pensada sobre ela. Para quê? Para que entre para dentro do nosso coração. E depois quando as coisas apertam, sabe qual é a primeira coisa que sai da sua boca? Aquilo que estiver lá dentro. Se você tiver a palavra, a primeira coisa que vai sair da sua vida, da sua boca, é a palavra de Deus. No Velho Testamento há uma mulher que dá a guarida a um profeta de Deus. Quer dizer, recebe-o em casa. E virou-se para o marido e disse, façamos para ele aqui um quartinho. Vamos fazer na casa um quartinho para ele, uma cama, para quando ele vier e passar por aqui possa repousar. O profeta agradou-se tanto disso que virou-se para o seu servo e disse, o que é que ela tem falta? Ela tem tudo, só não tem filhos. Está bem. Até o profeta chegou ao pé dela e disse, a este tempo, daqui a um ano, traz um filho. Ela ficou assim a olhar para ele e ao final do ano ele teve um filho. Só que esse filho já andava e tudo mais, começou-se a queixar da cabeça, veio ao pé dela, deitou com a cabeça no seu colo, estava-se a queixar e morreu ao colo dela. Ela agarrou nesse filho, levou-o para o quarto do tal profeta, que passava por lá, quando passava por lá, ficava lá a dormir, meteu na cama do profeta, pediu ao marido para que lhe desse, um burro, um meio de transporte. E o marido ficou assim, mas não é dias de ir a profeta, ir a lado nenhum, não é dias de ir à igreja, porquê é que estás a ir? E ela respondeu, tudo vai bem. Ela nunca disse que o filho morreu. Nunca disse. É impressionante. Só se ler, nunca disse que o filho morreu. Nunca. Nunca. Estamos a falar no Velho Testamento. Nunca ela diz que o filho morreu. É impressionante. Glória a Deus para esta mulher. Então, depois ela meteu-se a caminho e o profeta vê ao longe que ela vem e disse ao seu servo, vai lá correr até a ela e ver, está tudo bem. E ele foi correr até ela e perguntou, tudo vai bem? E ela virou-se, tudo vai bem. E ele, tudo vai bem. Pronto. E continuou. Quando ela chegou ao pé do profeta, ela disse, pediu-te eu a ti algum filho? E o profeta disse, algo aconteceu, nada de bom. Eu sinto isso. Ela nunca disse que o miúdo morreu. Nunca. O profeta manda o homem, manda o servo com o cajado dele para ir à frente e colocou sobre a criança e nada resolveu, mas quando o profeta chegou, que veio mais atrás, ele orou para a criança e a criança ressuscitou. Ele entregou à sua mãe. Eu creio, foi por aquela mulher nunca dizer que morreu aquela criança, que aquela criança está viva. E eu quero que você entenda uma coisa. Se alguma coisa de mal está a acontecer na sua vida, não fale o que não presta. Fale o que é bom.
Porque Deus é aquele que chama as coisas que não são como já fossem. E à medida que você fala as coisas boas, você vai receber as coisas boas. Se você fala as coisas más, você vai receber as coisas más. Ah, não, mas não é assim. Não? Então como é que você está agora? Está bem ou está mal? Então o que é que você andou a falar até agora? Não foi de certeza coisas boas. É que enquanto nós não fomos confrontados com a verdade, enquanto não fomos confrontados com aquilo que Deus diz e nos fala e nos mostra, enquanto não acreditamos nele, nada vai mudar, nada vai parar de acontecer. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir, e ele vai fazer de tudo para nos destruir. Ele vai fazer de tudo para destruir a criação de Deus, toda a criatura de Deus. Então você tem que entender uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas você tem que acreditar nisso. Tem de crer nisso. Tem que falar isso. Quando as coisas não estão a correr bem, o que é que você faz? Queixa-se? Amém? Olha lá para mim. Queixa-se? Quando as coisas não estão a correr bem, o que é que se faz? Queixa-se? Ora. Nós temos que depender de Deus. Temos que depender de Deus. Não é depender daquele conhecimento, das circunstâncias que não estão a ser boas. Porque eu vou-lhe dar uma novidade. Eu não sei se você sabe, mas eu vou-lhe dar uma novidade. Enquanto você estiver no planeta Terra, coisas de má vão vir. Não sei se você já tinha reparado até hoje sobre isso. Se calhar, não sei. Mas coisas más vão vir. Agora, ou você pode agarrar e vencê-las com Deus, ou pode perder. O que é que você quer fazer? Quando as coisas más começam a acontecer, você tem que agarrar e parar com tudo. Uma das coisas impressionantes que eu vejo é os exemplos que Jesus dá. Eu acho impressionante. Jesus ia a caminho e virou-se um homem que chamava-se Jairo, alguém de maioral dentro da igreja da altura, virou-se e disse: olha, a minha filha está doente. Eu peço-te que vás até ela e coloques a tua mão e ela fique curada. E ele disse: está bem, eu vou, disse Jesus. Porque Jesus era um homem 100% homem, 100% Deus. De um coração tremendamente grande. E ele agarra e vai a caminho. Outra mulher, uma grande multidão, ouviu falar que Jesus ia curar alguém, e então a multidão se juntou toda a ele, e aquela mulher de fluxo de sangue toca nele e fica curada. E depois começa a falar com ele, a explicar-lhe as coisas. E chegam agora ao pé de Jairo, o pai da menina, e viram-se para ele e dizem assim: não chateis mais o mestre, não vale a pena, a tua filha morreu. Jesus para de falar com toda a gente, olha para Jairo e disse: não temas, crê somente. Jesus ouviu o que ele ouviu, a menina morreu. E Jesus olha para ele e disse: não tenhas medo do que está a acontecer, do que te dizem, do que querem trazer até ti. Não tenhas medo. Crê somente. Pela Bíblia Sagrada, Jairo não disse nem mais uma palavra. A partir daí, Jesus está em missão. Agarra só nos discípulos mais junto a ele, leva pouca gente e vai mais depressa para casa. Quando chega lá à casa, toda a gente a barafustar, a chorar, porque a menina tinha morrido. E ele virou-se: oh, mas a menina morreu, ela está a dormir. Porquê? Jesus estava a falar o que queria. Toda a gente olhou para ele e começou-se a rir. E ele agarrou: oh,
Toda a gente fora da casa. Ai, até os familiares estavam ali a prestar as suas condolências e tudo. Você quer cura ou quer os familiares? Você quer cura ou quer os amigos? Até o que é que você quer? Jesus, acredito, quando está em missão e que esteve nesta missão, ele tornou-se muito duro. Exatamente quando agarrou numa chibata e começou a correr toda a gente, os vendilhões dentro do templo, porque aquilo não era sítio para vender. Correu com toda a gente. Subiu para o quarto onde estava a menina deitada. Ele, o pai da menina, a mãe da menina e os seus discípulos. E ele olha para a menina e diz: Tanita comi. Quer dizer, a ti menina te digo, levanta-te. E a menina se levantou e sentou-se. Agora pensem nisto. Se Jairo tivesse entrado em medo, se Jairo tivesse parado de crer, se ele não fizesse as coisas, não corresse com toda a gente lá de casa, o que ia acontecer? A menina estava morta e que iria continuar morta. O que é que você quer para a sua vida? Que continue a morte ou que venha a vida? Você tem que decidir. Há pessoas nesta terra que eu gosto muito, para além de familiares meus, claro, mas pessoas que considero amigos e irmãos na fé, principalmente. Mas acredito que eu não tenho muita gente que eu conheço, muita gente que eu mudou. Aqueles que falam a mesma linguagem que eu falo, esses dão-se comigo. Porque eu não quero ouvir falar de coisas negativas. Eu lido com uma pessoa que tem que trabalhar, que às vezes eu começo a falar coisas negativas. Você devia estar ao pé de mim quando isso acontece. Ele começa a falar, ao fim de dizer 2 ou 3 coisas negativas, eu dou-lhe um berro. Não! Eu digo, não, você vai vencer, já vendeu tudo, já coisas. No final do dia, quando ele volta a falar comigo, olha, vendi tudo. E eu disse, eu sei que vende tudo. Não nos deixamos levar. Ouça, isso é exatamente, imagine que você está dentro de um barco e a corrente está a levar o barco para baixo. E o que é que você faz? Pronto, a corrente está a levar para baixo, você levanta os remos e vai. Ou agarra nos remos e começa a remar contra a maré. Não, eu quero ir para cima. Eu é para cima que vou. E é para ali e vai. Para vencer. Deus nos foi dado para vencer, mas nós temos que fazer alguma coisa. E aquilo que fazemos não é difícil. Jesus diz, dai-me o vosso fardo pesado e leve, o vosso fardo pesado e tomai o meu que é leve. Andar com Deus não é difícil, mas vai obrigar a mudanças na nossa vida. Vai mudar a mudanças de amizades. Vai obrigar a mudanças de ouvir o que estamos a ouvir. Cuidado. O diabo utiliza muito este esquema. Cuidado com uma coisa que eu vos vou dizer. Cuidado com as injustiças. Muitas das vezes as pessoas queixam-se e dizem assim, não, mas aquilo é uma injustiça. Chegam ao pé de si e contam coisas de outras pessoas. Aquilo é uma injustiça. E eu lhe digo, cuidado com isso. Não sejais participantes dos pecados alheios. Isto quer dizer, você não sabe tudo sobre a pessoa. Não se meta nele. A pessoa quer ajuda, você vai ajudar. E diga, vamos orar, mas não se tome participante. Não, quer dizer, não agarre e comece a defender essa pessoa e a dizer, aí devia de ser assim, devia de ser assado. Não se meta nisso. Não é nada consigo. Esteja quieto. Quer ajudar? Anda cá, vamos orar. Orar e tal. Não, isso não. Então esquece. Deus, arrasca-te. Há uns tempos atrás eu tive cá uma pessoa em minha casa. E eu virei para ele e a primeira coisa que eu disse, olha, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E graças a Deus que eu não sou Deus. Mas sei
como é que Deus opera. Sei o que se pode fazer para mudar as circunstâncias, para tudo mudar. Agora, queres mudar? Está na tua mão. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que foram abençoadas. Foram abençoadas em operações. Minha esposa, minha mãe, minha sogra. Porquê? Porque Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. As coisas podiam ter sido mais simples. Poder podia, mas não dava, porque tinha a ver com a fé da própria pessoa. Até eu quero lhe dizer uma coisa. Deus está no processo de o ajudar. Mas a palavra de Deus diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se você não estiver de acordo com Deus, poderá andar com Deus? Não. Então você tem que mudar para ser abençoado. Você tem que mudar a maneira de falar. Você tem que olhar para as circunstâncias e colocar sempre Deus à frente e dizer: não, não, Deus vai me abençoar. Não importa o que esteja a acontecer, Deus vai me abençoar. Um homem de Deus tinha 16 anos, viraram-se para ele e diz: ele não ia durar um dia. Tinha 16 anos de idade. Ele começou a buscar a Deus pela palavra de Deus, pela Bíblia. Ele não tinha conhecimento, nunca lhe tinham falado, ou tinham falado muito pouco. Só conhecia o que lia da Bíblia. Mas Deus o ministrou a ele e lhe mostrou o que é que ele devia de fazer. No dia a seguir, ele não morreu. No dia a seguir, ele, com muito esforço, levantou-se da cama. Porque dizia, porque confiava em Deus, falava a palavra de Deus. E Deus lhe tinha dito: então, mas às 10 da manhã, que é que alguém que está curado está a fazer na cama? Porque ele tinha acabado de dizer: eu estou curado. Ele tinha 40 quilos de peso. Era muito magro. Chamavam-lhe o esqueleto andante. Ele saiu da cama a muito esforço, mal pôs os pés no chão. Ele diz que sentiu uma energia tal que conseguiu ficar de pé, sem dores. E começou a andar. E veio cá para baixo tomar o pequeno almoço. O avô dele, mal o viu, diz: então, ó morto-vivo, ainda estás aqui? Comeu. Depois foi para a escola. Na escola começaram-lhe a dizer: veja lá. Toda a gente estava com medo que ele morresse ali de repente. E ele continuava a andar. E depois começaram as pessoas todas a tentar ajudá-lo. Sabe como? Então, como é que estás? Estás melhor? Vê lá se precisas de alguma coisa. Queres que eu te leve para casa? Quer aquilo? Em vez de lhe dar força, não. Se quiseres ir, estás no meio do mal, se quiseres ir à casa bem, vai. Se quiseres beber água, tudo não a ajudar a fazer com que ele tivesse a vida toda facilitada. Ele disse que não. Continuou. E depois foi trabalhar. Foi para um sítio onde ele era o mais magro de todos, o que tinha menos físico para poder aguentar. E estava lá um homem muito grande, cheio de força, e diz: quando eu for abaixo, quando eu sair daqui, mais ninguém resta cá. Sabe o que é que aconteceu? Ele orava cada vez que começava a trabalhar. O outro foi-se embora e ele continuou. Você está a ouvir? Você está a ouvir? Deus está consigo. Deus o quer abençoar. Por favor, mude. Por favor, ande com Deus. Ele está à espera de si. Ele quer ser o seu companheiro de viagem em todo lugar onde você andar nesta terra. Mas mude. Pare de ouvir o que não presta. Pare de ouvir o que não presta. Eu volto a dizer, pare de ouvir o que não presta. Você pode dizer que não está a ser influenciado, mas está a ser. Porque todo homem, toda a mulher é influenciável a um dado ponto.
Isto quer dizer, você mudar, você vai vencer. No nome de Jesus. Porque Deus está consigo. A sua palavra está na sua boca. Então, garantidamente, você já venceu no nome de Jesus. Agora eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O que eu estava aqui a ver ainda dava pelo menos mais uma hora de eu estar a falar. Olha o teu nome, Senhor. Vamos lá ficar de pé. É bom ficarmos de pé. É um bom exercício para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos dizer, Pai, eu acho que até este ponto nós já percebemos que precisamos de Ti. Sem Jesus na nossa vida nós nada podemos fazer. E reconhecemos isso, Senhor. Ajuda-me nesse processo. Que eu mude. Porque eu preciso de mudar. Para que eu faça o que Tu queres e não o que eu quero. Que os meus desejos sejam os Teus desejos. Que eu cumpra aquilo que Tu dizes. Não aquilo que eu penso. Ajuda-me, Senhor, a andar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Uma semana cheia de bênçãos. Com a palavra de Deus sempre na sua boca. Dizendo que você é o mais que vencedor em todas as circunstâncias. E sabendo que Deus é por si e ninguém pode ser contra si. No nome de Jesus. Amém. Amém.